Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe aqui dois ex-parlamentares, foram vereadores e também deputados estaduais, Franesi Ribeiro, que está no DEM, e Bené Damasceno, agora no PROS. Boa noite, Franesi, seja bem-vindo, satisfação tê-lo conosco pela primeira vez no Tribuna Livre. Boa noite, Ribaldo, Narciso, meu amigo Bené Damasceno, Osmi Lima. É um prazer estar aqui, estamos aqui à disposição e agradecendo pelo convite de estarmos aqui com vocês hoje. Okay. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso tema de hoje são as eleições municipais de 2016 e a crise econômica dos municípios. Bené Damasceno, satisfação muito grande tê-lo conosco também pela primeira vez. Seja bem-vindo, boa noite. É um prazer, Ribaldo, também participar desse debate, aqui com a participação do Narciso, Osmi Lima, meu companheiro de tribuna na Assembleia por muitos anos, Franesi Ribeiro. Vocês foram da mesma legislatura? Da mesma legislatura. Lá na Foi, Assembleia? Na Assembleia. E se deu muito bem, travamos vários debates respeitosos e hoje para nós é um prazer também estar aqui com vocês. Naquela época estavam do mesmo lado, agora estão em lados opostos, é isso? Exato. Qual era o teu partido da época? Era o PP. O PP e o teu, Franesi? Na época era o PFL. O PFL, o que PFL. Mas tá bom, realmente tem O razão. Franesi tem sido bastante coerente com relação à manutenção do mesmo partido. É interessante. Saiu do PFL, foi para o sucedâneo. Foi para o PPS e voltou. Aqui, Baldo, deixa eu fazer uma perguntinha. Ele saiu no PPS. Fazer uma perguntinha rápida aqui para os dois. Do tempo que vocês saíram da Assembleia, data o quê? 8 anos? 6? 4? Já está com 13 anos. 13 anos. 13 anos. Você acha que a qualidade do debate político no Acre melhorou ou piorou daquela época para hoje? Piorou. Piorou? Durou muito, você acha? Muito. Tanto a qualidade no debate, como também nas propostas. Então, o debate hoje é difícil você assistir realmente um debate na Assembleia. Isso é notório. A imprensa fala sempre, e quando você pensa que uma renovação vai trazer melhoras no debate, qualidade, sempre está ficando pior, infelizmente. Eu também concordo com o nobre ex-deputado Franesi. Os debates na Assembleia, eles estão muito parados, né? Os problemas da sociedade são poucos debatidos. E existe alguns parlamentares de oposição, às vezes debatendo aquilo que nem deveria ser debatido na Assembleia. Os debates caseiros. Eu acho que precisa se aprimorar mais, né? Buscar os problemas da sociedade, aquilo que atinge a sociedade, para que se melhore cada vez mais, porque o debate de oposição, ele é bom para o governo. O governo pode tirar bons proveitos quando se faz uma oposição com coerência, com responsabilidade. Eu acho que isso precisa se salutar. Aí, Narciso, vem aquela questão que nós discutimos sempre, inclusive discutimos aqui no programa. A gente nota que o eleitorado, ele insistentemente, cada eleição, ele fala, vamos renovar, aquela política de renovação constante, como se a renovação, ela... Trouxesse a melhoria. A melhoria. O que nós dizemos sempre é o seguinte, a renovação tem que ser de ideias, não de idade. Eles confundem muito essas coisas. De repente você tem um velho, com ideias modernas, recentes, e você tem um novo, que já passou de ser velho. Se fosse o novo, verdadeiramente novo, o revolucionário, a gente ia buscar os candidatos do jardim de infância, né? Exatamente. Então isso é uma maior bobagem do eleitorado, esse aspecto, né? Franesi, Bené Damasceno, minha pergunta tem tudo a ver, a primeira pergunta que eu vou fazer tem tudo a ver com o tema. Temos aí uma crise econômica no país instalada, não se fala em outra coisa todos os dias nos meios de comunicação e ano que vem temos eleições. A minha pergunta para os senhores que residem, que frequentam muitos municípios do interior, o Bené Damasceno aqui em Porto Acre, é isso? E o Franesi lá em Cruzeiro do Sul, é a seguinte: já que as prefeituras e os prefeitos reclamam tanto da penúria, da falta de recursos, que não podem fazer nada porque estão de mãos atadas, por que tantas pessoas estão postulando a vaga desses que estão aí e dizem que já querem largar porque não conseguem trabalhar, por falta de recursos? Por amor à pátria, o sacrifício, né? Exatamente. Vamos lá. Eu vejo o seguinte, a situação por que passa o nosso país é uma situação econômica mundial, né? Nós não podemos fugir desse debate.
Nós tivemos uma crise nos Estados Unidos há 5 anos atrás, que até hoje também nos afeta, né? Nós temos recentemente o problema da Grécia, que também temos, é uma situação globalizada hoje, situação da Argentina, a situação hoje da China, e com isso afeta o nosso país. Quantos países hoje no mundo o Brasil tem negociações, compra e vende? Esses países, no momento que estão passando por dificuldades, eles passam a não comprar mais no país. E não comprando no nosso país, o nosso país deixa de vender e também deixa de arrecadar. Isso é natural. A receita cai a receita para os estados, cai para os municípios. Mas eu vejo o problema hoje da maioria dos municípios do nosso país, não é econômico. É problema de administração, é de gestão, é problema administrativo. E eu vou lhe dar o exemplo do nosso município. O município de Porto Acre, com 113 anos de idade, nós temos sofrido muito com as administrações passadas. E com a atual também. Você tem uma receita do repasse do FPM, que alguns valores desses já vem carimbado, como 25% para educação, 15% para saúde. Até 8% para a Câmara Municipal, lhe sobra 52%. Para você pagar servidores, encargos sociais, investimentos. Investimentos como? De onde você vai tirar esse dinheiro? Você teria que elaborar projetos, parceria com o Estado, parceria com a União. Esses recursos dão mal para administrar a parte administrativa. Os prefeitos, para se elegerem, aí que é um dos grandes problemas. Eles negociam, fazem qualquer tipo de negociata para se elegerem. Você já imaginou um município como Porto Acre, que tem 317 servidores em sua folha, e tem mais 183 servidores extra-quadro, colocado através de políticos? O município de Porto Acre tem 34 veículos registrados no Detran e chegou a se pagar aluguel de 78 mil reais de aluguel de carro. O município gasta 40 mil reais de publicidade. O município não tem condições. Hoje, Porto Acre, com as despesas extras, o município de Porto Acre gasta 400 mil reais. Mas, Bené, antes do Franeci responder a questão levantada eu queria só colocar um dado, acrescentar um dado à tua pergunta. Ok. Que é o seguinte, o que o Arquibaldo quis colocar com toda precisão é o seguinte, e aí o Narciso deve abordar essa questão, que ele sempre aborda com muita propriedade isso. Hoje a Constituição amarrou os recursos para o município, Estado e União. Vamos pegar. Os municípios hoje, eu estive pegando, e você, na hora de responder, aborde essa questão, por gentileza. Eu estive pegando aí o orçamento de um município, ele não tem 2% para investimento, porque tudo está amarrado. Educação, saúde, Câmara de Vereadores, pagamento de salário de funcionário, etc. Carros sociais. Tudo. 2% para investimento. O prefeito só faz alguma coisa se tiver ou emenda parlamentar ou um eventual convênio com o governo. Só que o governo do Estado está em situação tão ruim quanto a prefeitura. Aí não tem como fazer nada. Aí recorre à União. A União está apresentando um orçamento agora com 30 bilhões de déficit. 30 bi de déficit e mais. Os estudiosos dizem que esse não é esse o débito real. Pode chegar a 70 bi o débito do... Aí como fazer? E aí a pergunta cabe, por que tanto empenho? Em primeiro lugar, Arquibaldo, sempre eu já ouvi muito falar, né, que quando se fala em política, né, uma vez eu conversando com uma pessoa, o cara falou o seguinte: existe dois grupos, um comendo e outro querendo comer. Na verdade, a questão hoje dos municípios é a mesma questão do governo federal, é a questão de gestão. É lógico que o Osmir colocou muito bem a questão de 2% para os investimentos. Mas o governo federal também tem sido muito cruel com os municípios. Os municípios recebem
o FPE, certo? Recebe o FPM, que o Estado recebe o FPE. Só que o governo federal tem usado assim, de várias manobras exatamente para não repassar o dinheiro aos municípios. E uma das formas que eles têm usado, que o governo federal tem usado exatamente para penalizar os municípios, é criando exatamente as tal chamadas contribuições. Esse é o grande problema. Quer dizer, o município recebe o FPM, o que o Estado recebe o FPE, exatamente dos impostos. O governo federal criando contribuições, essas contribuições elas não são repassadas aos estados e aos municípios. Então, o grande problema hoje, como o Bené colocou aqui da gestão pública, na verdade é a má administração, é a falta de gestão e, por cima de tudo isso, a corrupção. E aí eu vou citar, Bené, um caso, por exemplo, lá de Taumaturgo. O atual prefeito, Narciso, que era empresário na época, contratou uma obra para fazer uma escada lá na Vila Restauração por 20 mil reais. Recebeu adiantado. Pegou 15 mil, meteu no bolso e 5 mil ele contratou uma pessoa para fazer a obra na restauração. Essa pessoa contratou, fez um subcontrato, entendeu? Ele contratou uma outra pessoa, a obra custou 2 mil reais, e os dois, o que já pegou a obra na época do empresário, e o outro, os dois, cada um ganhou 1.500 reais. Foram 5 mil reais. 15 mil reais, exatamente o cara que pegou a obra, que hoje é o prefeito, meteu no bolso. Então o problema, na verdade, de cima a baixo, é a questão da má gestão. O governo federal tem realmente massacrado os estados e os municípios principalmente, porque não tem muito o que arrecadar. O estado ainda tudo bem, mas o município não tem como arrecadar, até porque muitos municípios do Acre sequer pagam IPTU. Mas Franeci, exatamente, só de não estarem ainda regularizada a questão fundiária desses municípios. Bené, eu acho que o problema não é por aí, não. E eu vou explicar porque entendo que não é por aí. De hoje a menos de um ano, nós teremos dos 5.665 municípios do Brasil, todos os candidatos dizendo que tem a solução para resolver o problema de todos os municípios. Todos. E vão culpar sempre o antecessor por ser por mal gestão. Eu quero vir para reportar agora aqui a campanha presidencial passada. Eu acho que eu dando um exemplo da campanha presidencial passada, ela extrapola para os estados, disputas estaduais e municipais. Hoje o país está em estado falimentar. Eu acabava de ouvir agora de todas as autoridades de oposição de situação que o presidente da República que assumisse hoje no lugar da Dilma, se a Dilma fosse dado chega para lá na Dilma, ou por impeachment, por renúncia, ou por qualquer razão, ele vai pegar um orçamento, com 92% do orçamento 100% comprometido. 92% do orçamento da União já está comprometido. Sobra 8%. Sobra 8% para administrar a nação. Só que comprometido com os 8% que sobra, há um crescimento vegetativo de 3% a 4% por ano das despesas. Quer dizer, se nada mais, se nenhum benefício mais fosse instituído no Brasil, daqui a 4 anos nós vamos ter um orçamento 100% comprometido. Então o governo chega, toma posse e não tem condição de fazer absolutamente nada. O que, na minha opinião, o que tem acontecido, e esta crise agora está revelando, e é bom que ela tenha revelado, é que nós construímos um Estado que não tem orçamento que cabe dentro dele. Pronto. Exato. E não cabe no orçamento federal, não cabe nos estaduais, haja visto o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, que aqui nós estamos falando
do terceiro mais rico estado do Brasil, onde o governador, a cada mês, declara a impossibilidade de pagar a folha de pagamento de pessoal. Então eu acho que o nosso problema é mais de uma cultura que foi construída para levar as unidades da nossa federação ao estado de falência. Narciso, olha, de certa forma eu concordo com você, mas o grande problema não é esse. Você consegue falar nos 8% no que resta, entender como é que você pode fazer, tudo bem. Você só não sabe falar qual é o rombo, o que saiu pelo ralo da corrupção. Isso ninguém consegue. É exatamente esse o problema. Até porque Você falando no ralo da corrupção, permita-me, é rápido. Você acabou de fazer uma acusação grave contra um prefeito, não sei dizer o nome, Taumaturgo. Por que não houve denúncia disso? Ninguém tomou conhecimento, como você, outra pessoa denunciou, porque o cidadão tem que começar a cumprir o seu papel. No regime como o nosso, tem que começar a fazer o seu papel. Como é que você disse que de uma obra de 20 mil reais, o prefeito se apropria de 15, é isso? Não, na época não era prefeito, era empresário, contratou a obra da prefeitura por 15 mil, depois já fez subcontratou com outra pessoa por 5, foi gasto 2 mil e repartido 1.500 para cada um. Pois é, mas essas coisas precisam ser denunciadas. Sim, mas aí, Osmir, mas se ninguém denuncia esses fatos, esperar sempre que o Ministério Público, que a polícia, que o faça, o cidadão tem que exercer esse papel. Osmir, e fiscalização também está previsto, não só na lei, mas na consciência desse cidadão. Sim, Osmir, o grande problema, Osmir, além da corrupção, é exatamente a falta da fiscalização. A falta da fiscalização. Você acha que a corrupção é o principal ponto de entrave? Com certeza. Osmir, num país onde o dólar está já acima de R$4, né? O déficit de 30 bilhões e meio, isso é o que se pensa, o que se diz. Desemprego, aí entra onde a presidência chega a quase 10. Taxa de desemprego, quase 10%. Inflação, quase 10%. Rebaixada, hoje, sendo taxada como caloteira. A presidente do país está hoje no Serasa Internacional. Não pode comprar. Por quê? Porque ninguém tem confiança. Como é que você pode? E por conta de tudo isso, você vendo tudo isso aqui, todo essas perrengas que vem acontecendo e essas lamentações e a corrupção campeando. Quer dizer, você veja o rombo que está hoje no Brasil e isso é efeito cascata. Isso chega aos municípios. Sim, mas responde então, a questão colocada pelo Arquibaldo, por que tanto empenho em ser candidato a prefeito? Lógico. É para sanar isso? Isso sempre teve. Isso sempre teve. E quem mais trabalhou exatamente essa questão, inclusive, como você falou, de se apresentar como salvador da pátria, quem foi, Narciso? Foi exatamente quem está no poder hoje. E olha o rombo que deu. Olha como é que está a nação. Quer dizer, a nação está realmente estagnada. Não, a presidente no Serasa Internacional. Hoje, e aí, só um pouquinho, né? Só concluir aqui. E aí, Osmir, voltando ao que eu falei para você, a questão da fiscalização e da rapidez, exatamente, na condução, na apuração dos processos, o ex-prefeito tem mais de 30 processos. O ex-prefeito lá do município tem mais de 30 processos. Cai por terra a questão de falta de fiscalização. Entendeu? Só que, sim, falta fiscalização porque tem muitas coisas que não são fiscalizadas. Você acha que deveria ter mais processo? Não, tem mais fiscalização, Osmir. Lógico, sabe por quê? Porque a corrupção é grande, só tem muitos processos, porque a corrupção é grande. Então, falta fiscalização e realmente a apuração mais rigorosa e mais rápida em relação a esses casos. Francisco, não existe nenhuma estrutura administrativa no mundo inteiro, nenhuma república, nenhum estado democrático de qualquer natureza que disponha de mais órgãos de fiscalização do que o Brasil. Nós já estamos chegando a um ponto de perguntar quem é que vigia o vigia. É verdade. Quem vigia o vigia. Nós estamos cheios. Nós temos... As próprias câmaras municipais era para ser o primeiro órgão fiscalizador das gestões. Depois vem os tribunais de conta. Depois vem os Ministérios Públicos. Depois vem a AGU. Depois vem o Tribunal de Conta da União.
depois vem os parlamentares. Depois vem os parlamentares. E depois vem, acima de tudo, o cidadão. Sociedade. Eu vi a semana passada, um exemplo que foi dado, que eu achei aquilo belíssimo. Um exemplo de um país, de uma cidade que copiou um estilo de fiscalização o mais moderno possível. A Câmara de Vereadores de um determinado município queria aumentar o salário de vereador de 2,5 para 5. A sociedade não deixou, se mobilizou para lá. Sabe qual foi o resultado? Rebaixaram de 2,5 para 1,5. Para 1,5. Porque esse é o tipo, é por isso que quando se fala que falta lei no Brasil, muito ao contrário. Aristóteles já dizia que o país é tão corrupto quanto maior for o seu número de leis. O número de leis não evita a corrupção. O que nós temos que criar no Brasil é a cultura. A cultura do certo e do errado. É lógico. Agora, o nosso país adotou a cultura da esquerda e da direita. Como se não tivesse ladrão de um lado, ladrão de outro, desonesto de um lado, desonesto de outro. É a cultura do direito, da coisa certa, da coisa correta. E que sobre isso depois eu vou dar um exemplo simples sobre essa questão da cultura. Você veja, olha, nós falamos em corrupção. A corrupção no Brasil ela está implementada desde seu descobrimento. Quando se fala de quem está no poder, a corrupção, todos que passaram pelo poder, todos. Hoje nós temos uma facilidade, porque nós temos um Ministério Público mais atuante, não é isso? Nós temos uma Polícia Federal onde está tendo oportunidade de trabalhar, nós temos a Justiça se mobilizando em função da pressão popular, que isso é bom, mas eu vejo que o problema do nosso Brasil é da classe política, é da parte administrativa. Agora, você veja só uma coisa, Osmir. Porque senão não haveria tempo. Vamos fazer um parênteses também. Ela vem se deteriorando ao longo dos tempos. Concordo com você. Os administradores do passado comprovadamente eram figuras honestas. Exato. Se você alinhar concordo. todos os nossos governantes do passado aqui, governo do Estado, vocês vão ver que todos morreram pobres. Vou aproveitar a intervenção do Osmir para pedir um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta para esse debate. Por favor, não saia daí.